Olá, meus caros, cá estamos nós para falarmos hoje sobre um assunto bem específico dentro da área de gestão de pessoas, que seria o trabalho em equipe. Bom, falar em equipe necessariamente passa por compreender como as pessoas se relacionam, quais são as competências necessárias para o relacionamento interpessoal dentro de uma equipe, sobretudo, qual a importância de cada pessoa numa equipe e qual o conceito de equipe. Porque não tem como falar em equipe sem entender o que seria o conceito de equipe. Então eu vou, por meio dessas aulas, desses vídeos, tratar do conceito de equipe, tentando diferir de alguns outros conceitos que são inerentes à realidade da disciplina, entendendo que grupos não são necessariamente equipes, ainda que toda equipe seja um grupo. Então eu vou falar disso, vou falar de relacionamento, vou falar de comportamento receptivo, comportamento defensivo, personalidade e esses tantos elementos que permeiam a noção do trabalho em equipe. Vamos lá comigo então? Vamos lá, vamos tratar da matéria trabalho em equipe. Bom, como eu disse, eu vou trazer primeiro para vocês o conceitual. Vamos iniciar com o conceito de equipe. O que seria equipe segundo a definição da literatura? Bom, equipe seria um sistema de relações dinâmicas e complexas entre um conjunto de pessoas que se identificam a si próprias e são identificadas por outras pessoas dentro da organização como membros de um grupo relativamente estável que interagem e compartilham técnicas, regras, procedimentos e responsabilidades utilizados para desempenhar tarefas e atividades com a finalidade de atingir objetivos mútuos. Então, de aqui eu já posso tirar o seguinte: quando eu tenho, numa realidade organizacional, pessoas que juntas vão perseguir objetivos e compartilhar técnicas, responsabilidades, terão um comportamento, como eu posso dizer, um comportamento complementar, eu tenho uma noção de equipe. Então a equipe no contexto organizacional, ela se forma com um objetivo específico, com uma meta a ser alcançada, e essa meta ela é partilhada. Caso contrário, num setor, por exemplo, que haja cada pessoa atuando de modo muito individual para perseguir seus próprios objetivos, nós não teríamos a noção de uma equipe de trabalho. Nós teríamos um grupo de trabalho, que é diferente de equipe. Então, para começar, eu consigo aqui dizer que um conjunto... Opa, passou sem que eu quisesse. Um conjunto... De novo, o que está acontecendo? Um conjunto de pessoas eu posso até chamar de um grupo, tá? Só que grupo não necessariamente é uma equipe. Equipe... Poxa vida, o que está acontecendo aqui? Olha, tá com problema, viu? Equipe é diferente de grupo. Porque um grupo é tão somente, tá, galera, um aglomerado de pessoas. Ao passo que uma equipe é um aglomerado de pessoas, mas com responsabilidades compartilhadas, com objetivos mútuos. Eles perseguem um único objetivo e suas habilidades são complementares. Num grupo, não. Num grupo, essas habilidades são randômicas e não complementares. Não necessariamente um auxilia o outro e todos buscam um único objetivo, ou um objetivo comum, ou objetivos mútuos. Essa é a principal distinção entre grupos e equipes, portanto. De novo, toda equipe é um grupo, porque uma equipe é um conjunto de pessoas. Porém, nem todo grupo é uma equipe, porque o grupo ele pode ter cada um por si e Deus por todos. Na equipe não, é um por todos, todos por um. O objetivo deixa de ser individual, que o objetivo do grupo ele é individual. Cada pessoa tem seu objetivo individual dentro de um grupo, mas na equipe, nós temos objetivo comum e, portanto, é cada um por si, Deus por todos? Não. É um por todos, todos por um. Então, se uma equipe tem esse lema, poxa vida, uma equipe tem o lema um por todos, todos por um, o grupo tem o lema cada um por si, Deus por todos. Aqui é objetivo individual, não sei, desculpa, xinguei, viu, gente? E aqui é objetivo
grupal. Ah, então eu tenho um grupo, mas um grupo coeso. Esse grupo coeso com habilidades complementares é uma equipe. Agora, dentro de um grupo, cada indivíduo foca no seu próprio objetivo. Portanto, os objetivos são individuais, caramba. Vamos lá, quais são as características básicas de uma equipe, portanto? Numa equipe, a gente tem o compartilhamento de responsabilidades e elas não recaem sobre o líder. Isso é muito importante e algumas questões de concurso recorrentemente exploram essa noção. Porque eles dizem o seguinte, numa equipe, o sucesso recai sobre o líder ou é responsabilidade do líder. Errado. Na verdade, o sucesso recai sobre a equipe. Ela tem que ser coesa e unida. As responsabilidades são complementares. Portanto, você não vai atribuir somente ao líder o fracasso ou o sucesso do trabalho, mas a toda a equipe, porque eles têm objetivos comuns e eles se complementam. Então, esse tópico é importante, tá? Compartilham responsabilidades que não recaem apenas no líder. O líder é um outro integrante da equipe, mas a responsabilidade não recai somente sobre ele, ok? Então é importante que vocês tenham isso em mente, tudo bem? Quanto ao trabalho em prol de um projeto específico e próprio, as equipes são definidas para atingir a uma especificação, a um projeto definido, e é importante entender que nós ainda teremos equipes que são temporárias e equipes que serão permanentes no contexto da organização, tá? Quando eu falo de equipes temporárias, eu posso estar falando, por exemplo, de uma força-tarefa, ou posso estar falando de uma equipe de um projeto, ok? Mas há também o trabalho em equipe de modo constante, organizações que trabalham por equipes ou organizações por equipes que se articulam para fazer o trabalho do dia a dia, mas com um modo cooperativo e de colaboração entre os participantes destas tais equipes de trabalho, ok? Por exemplo, eu trabalho numa sessão de formação e capacitação. A gente tem mais característica de grupo em certa medida, porque cada um fica com atribuição bastante própria dentro do hall de atribuições que há lá, cada um tem suas responsabilidades e a gente se reporta ao nosso chefe. Beleza? Então lá cada um vai fazer sua partezinha do trabalho dentro daquele grupo. É um grupo de trabalho, ok? Porém, eu atuo em um projeto de gestão por competências. Eu sou o gerente do projeto de gestão por competências do MPT. E aí nessa condição, eu conduzo o trabalho das pessoas, mas cada um tem responsabilidade que é complementar dos demais. E o nosso objetivo é um só. É implementar aquela etapa da gestão por competências naquele período definido. Então, nossa equipe é uma equipe de projeto, que, portanto, é uma equipe temporária, que atuará especificamente para aquele projeto. Porém, eu poderia, claro, sem óbice, trabalhar em equipe também no contexto da sessão de formação e capacitação. Vejamos como, olha só. Se lá eu estabelecesse que o trabalho fosse feito em conjunto, sem distinguir de modo individual o que cada um faz. É claro que eu posso atribuir responsabilidades individuais para cada um, mas segundo a ideia ou noção de que um trabalho complementa o outro e que a gente precisa se articular e ouvir e constantemente trocar informações entre os participantes dessa equipe para que a gente atinja um único objetivo e não há vários objetivos individuais, ok? Então, essa abordagem de equipe tem sido muito adotada a despeito de termos ou não projetos, a despeito de estarmos trabalhando ou não com equipes temporárias. As equipes podem ser permanentes e ainda assim serem equipes. Nem toda equipe vai atuar de modo temporário, tá bom? E a gente vai falar mais sobre isso adiante. Olha outro ponto aqui que eu quero enfatizar. Então, as equipes enfatizam o esforço que é conjunto, tanto para o desempenho como para as recompensas e responsabilidades. Então, você tem de um lado o desempenho, que é o esforço para atingir o resultado, ele vai ser comum dentro de uma equipe, e também as recompensas ou resultados oriundos, né, desse trabalho desenvolvido, desse tal desempenho. Então, tudo é compartilhado dentro de uma equipe, o que não vai ser equivalente num grupo, tá? Não vai ser equivalente num grupo. Outro ponto, tem sua efetividade evidente nos produtos da equipe. Não é no que cada um entrega, tá bom?
O que a gente vai avaliar é efetividade, que efetividade é o impacto do resultado final. A gente não vai avaliar o impacto individual de cada contribuição individual. A gente vai somar todas as contribuições de todas as pessoas da equipe e a efetividade, portanto, vai ser mensurada de acordo com o resultado global, aquele com que cada colaborador contribuiu, ok? Bom, então aqui a gente tem os critérios de diferenciação, portanto, entre grupos e equipes, para ficar bem claro para vocês. Então, o esforço. Nas equipes, o esforço prioritário tende a ser coletivo e não individual. A responsabilidade. Há um compartilhamento de responsabilidade pelo trabalho realizado, que é uma característica central da equipe. Relação com a empresa. A autonomia é a palavra-chave que caracteriza a forma como o trabalho de equipe é organizado. Então, por que a gente precisa de maior grau de autonomia numa equipe do que num grupo? Uma equipe vai desenvolver em conjunto a solução. Ou seja, as pessoas elas têm poder de voz, elas têm maior participação. Já num grupo, normalmente você vai ter um chefe definindo o que cada um vai fazer. É claro que existem algumas configurações de equipe, algumas tipologias de equipe, e já eu vou detalhar isso para vocês, tá? Mas por enquanto é importante que você entenda que na equipe a gente tem maior autonomia do que nos meros grupos de trabalho, ok? Isso é uma característica que diferencia, portanto, grupos de equipes. Olha lá esse quadro. Esse quadro também é interessante para a gente entender aqui essa distinção. Então, de um lado aqui eu vou falar dos meros grupos. Olha o que temos nos meros grupos. O esforço vai ser mais individualizado, a responsabilidade pelos resultados é prioritariamente individual. Por exemplo, eu sou responsável pelo planejamento de capacitações no meu setor. Tem uma colega que é responsável pela logística. Eu faço a minha parte, ela faz a parte dela, eu sou responsabilizado por um mau planejamento ou por ter deixado de planejar e ela vai ser responsabilizada caso ocorra um problema na logística do evento de capacitação que não vai ter nenhuma ligação comigo. Então as entregas são individuais e eles não avaliam esse esforço conjunto, mas o que cada um entrega. Então cada um tem sua responsabilidade muito específica. O mesmo não ocorreria se fôssemos uma equipe, tá? Bom, a meta de trabalho num grupo é individual, as unidades de trabalho são dependentes. Por exemplo, a gente tem lá, né? Eu faço planejamento, aí vem a execução, a logística, depois a avaliação. Ou seja, são todas dependentes umas das outras, mas cada uma atua de modo isolado, ok? Aqui nos grupos, a gente poderia adotar o lema, cada um por si, Deus por todos. Seria um lema para caracterizar um grupo e não uma equipe. Só que é importante lembrar que um grupo é um aglomerado de pessoas, é um conjunto de pessoas. Logo, toda equipe vai ser um grupo, mas não necessariamente todo grupo é uma equipe. Agora vamos falar das características individuais aqui da equipe de trabalho, que pode ter como lema... como é que é, gente? Um por todos. Todos por um. E aí a gente tem aqui que o esforço vai ser mais coletivo, a responsabilidade é compartilhada pelos resultados que são globais, a meta de trabalho não é individual, mas compartilhada, e a gente tem maior autonomia ou semi-autonomia, são unidades de trabalho autônomas ou semi-autônomas. Então essas são características elementares que diferem o conceito de grupo e de equipe. Eu espero que esteja ficando claro para vocês aí de casa. Vamos avançando? Bom, então vamos falar da curva de desempenho em uma equipe. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês o seguinte, olha cá para mim. Há diversas abordagens de diversos autores para caracterizar fases ou níveis de desempenho de uma equipe ou processo de transformação de um grupo em uma equipe ou desenvolvimento de equipes propriamente dito, que é muito uma realidade da teoria do desenvolvimento organizacional. Então, o desenvolvimento organizacional ele passa também pelo desenvolvimento de equipe, que é uma habilidade que a gente fala intergrupal, ok? Intragrupal, melhor dizendo. Então, dentro de um grupo, eu posso desenvolver uma equipe, transformá-lo de mero aglomerado de pessoas para algo coeso, compartilhado, com maior autonomia, para atingir um resultado único, compartilhado com responsabilidade
compartilhada. Então é interessante notar que diversos autores trarão abordagens como fases, curva de desempenho, elementos de transformação de um grupo em uma equipe. Eu vou trazer essas várias abordagens possíveis dentro da literatura para vocês. Vamos olhar essa daqui, ó. Olha para mim, vamos lá. Então, na curva de desempenho, eu posso ter, por exemplo, o início, o germen de uma equipe, que seria uma pseudo-equipe. Quando a gente fala pseudo, não é? Vem de falso, não é pseudo, não é ainda uma equipe, é quase uma equipe. Então, aí, neste grupo, pode-se definir um trabalho, mas ainda não há preocupação com um desempenho coletivo apreciável. Ainda vai prevalecer a individualidade. Só que a gente pega essa pseudo-equipe, que ainda está muito mais com característica de quê? De grupo, e tenta transformá-la. E aí a gente cria aqui, de uma pseudo-equipe, um grupo de trabalho. Não existe estímulo para transformar-se em equipe ainda. Cada um está trabalhando de forma individual. Ainda estamos no nível de grupo, ok? Partilham informações entre si, porém mantém-se de forma individual. As responsabilidades e objetivos, não se produz desempenho coletivo. Então aqui é cada um por si, Deus por todos ainda. Quando a gente migra para o nível de equipe em potencial, existe agora, ó, porque que acontece? Lá no nível de grupo ainda não existe a intenção de unir essas pessoas em prol de um objetivo. Quando a gente tem uma equipe potencial, já é essa a intenção. Você percebe que aquele grupo pode ser mais coeso e você já começa a articular uma integração maior para a colaboração e cooperação desses indivíduos para o alcance de objetivos mútuos, ok? Então, numa equipe potencial, existe sim intenção de produzir desempenho que seja coletivo. Necessita assumir compromisso quanto ao resultado de grupo e requer esclarecimento das finalidades, objetivos e abordagem de tarefa. Então, tem que ter alguém, não é, que inicie essa abordagem para que haja uma preocupação formal em atingir essa finalidade coletiva, para sair de um nível de grupo para, enfim, migrar para o nível de equipe. E aí tem uma equipe real, que seria outra fase, olha só, dentro da curva de desempenho. Composta de pessoas que, além de possuírem habilidades que se complementam, se comprometem umas com as outras, porque isso é importante, tem que ter um comprometimento mútuo, ok? Através da missão e objetivos comuns e da abordagem de trabalho bem definida. Existe confiança entre os membros do grupo, assumindo responsabilidade plena sobre o desempenho. Então aqui a gente já começa a ter uma coesão muito maior. Até que a gente deixa de ser uma equipe real para ser uma equipe de alto desempenho, que é quando está tudo muito alinhado, tudo muito normatizado, as pessoas sabem exatamente o que fazer, elas respeitam as individualidades e essas individualidades se complementam. Há um ajustamento mútuo entre as pessoas dessas equipes de trabalho, ok? Então a gente passa para o último nível, que seria uma equipe de elevado desempenho. Equipe com membros profundamente comprometidos com o crescimento pessoal de cada indivíduo e com o sucesso deles mesmos e dos outros. Possuem resultados que vão muito além das expectativas quando há esse grande alinhamento. Então isso seria uma curva de desempenho no processo de formação de uma equipe. A gente vai de uma pseudo-equipe para um grupo, depois uma equipe potencial, uma equipe real e, por fim, uma equipe de alto desempenho. Mas há outras abordagens, como eu falei para vocês, e vamos trazê-las para que você não titubeie na hora da sua prova e possa saber essa variedade de abordagens que os vários autores trazem, tá? Olha lá a próxima. A gente pode falar dessa clássica variação aqui nos níveis ou etapas de formação de equipes. Então a gente tem aqui, quanto às equipes de trabalho, uma etapa que é de formação, passando para uma etapa que é de conflito, passando para uma etapa que é de normatização para o desempenho e, em alguns casos, a desintegração. Professor, mas por que em alguns casos? Em alguns casos, porque foi aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente. Existem equipes de trabalho que são permanentes e equipes de trabalho que são temporárias.
O mais comum é falarmos em equipes de trabalho com um propósito específico, ou em um projeto, por exemplo, que elas tratarão daquilo durante um certo lapso temporal, atingirão seu objeto e chegarão a termo. Serão desintegradas, porque o projeto ele tem essa característica, a característica da finitude. Todo projeto tem data certa para iniciar e para se findar. Portanto, nem sempre a fase de desintegração, que é a última aqui, vai ocorrer. Essa desintegração só vai ocorrer para equipes que são transitórias ou equipes temporárias. Porque há equipes fixas dentro das organizações e hoje a gente fala muito, tá? De abordagem por equipe ou organizações por equipe. Então, olha o que seria essa fase de formação. Formação, fase de dúvidas e incertezas, em que você primeiro reconhece os membros, quais são as metas e propõe certas regras básicas. Então aqui é o processo de juntar as pessoas, meio que dar diretrizes do que vai ser feito, definir quais são os objetivos, só que se ainda não tem papéis muito bem definidos, as metas não são muito claras, não há direção muito exata ainda nessa fase de formação. Há um interesse de juntar as pessoas para que se atinjam esses objetivos que são comuns, com responsabilidade recíproca, porém ainda não há, tá bom? É a fase de formação. Quando você junta essas pessoas na fase de formação, definindo basicamente algumas regrinhas básicas e as coisas começam a se estruturar, por óbvio, vai haver uma fase de conflito. Não enxerguem conflito como algo negativo, tá, gente? Eu tô falando aqui de conflitos que são funcionais e não conflitos que são disfuncionais. O que é conflito disfuncional? Picuinha, coisa que não acrescenta em nada. O que é o conflito funcional? É aquele em que há choque de ideias para que a gente defina diretrizes muito claras e objetivos fixos a serem atingidos. Então essa parte, uma vez formada a equipe, essa parte do conflito é essencial para que surjam proposições que darão a tônica dessa equipe, estabelecerão as regras que deverão ser seguidas à frente. Aqui a gente vai fazer uma série de ajustamentos e de acordos e negociações para a gente, de fato, definir como vai ser o desempenho dessa equipe, ok? Então, portanto, na segunda fase, a fase de conflito, ocorre justamente o ajuste e a negociação necessários para as coisas funcionarem. A distribuição do trabalho, ajustes de lideranças formais. Que é interessante, porque nesse momento do conflito, alguns líderes formais podem ser estabelecidos desde que antes a organização já não tenha feito isso. Que o mais comum é que acontece assim. Vamos formar uma equipe, vamos formar uma equipe. Você é o líder, você vai definir sua equipe. Então você já tem um líder formal. Mas algumas vezes, na fase de conflito, é que você define esse líder formal, caso a organização já não tenha feito isso de modo prévio, ok? Então aqui a gente tem ajuste de negociação, distribuição do trabalho e ajuste de lideranças formais, caso já não tenha sido estabelecido pela organização. E aqui a gente termina essa fase quando os acordos estão muito bem estabelecidos. Que é isso, tá, gente? Vamos barganhar, negociar, ajustar. Ao fim da fase de conflito, precisamos chegar a um consenso. Precisamos de uma decisão, precisamos de um acordo firmado, que estabeleça muito bem as lideranças formais, qual é a meta, quem quer, o papel de cada um, as responsabilidades, ok? Isso é importante. Findada a fase de conflito, chegou a hora de normatizar, de tornar tudo claro, para que essas normas estejam muito bem estabelecidas. Chegamos a um acordo. Vamos para as normas? Normatização, terceira fase. Então aqui a gente vai ter maior coesão e identificação com a correta distribuição do trabalho e a aceitação das normas inerentes ao acordo, que são normas de comportamento e procedimentos que deverão ser seguidos pelos membros da equipe com maior tolerância às divergências. Isso também é importante. Sempre haverá divergências em uma equipe de trabalho. Isso deve ser visto como um motivador para o desenvolvimento e não como um empecilho. Conflitos devem ser estimulados, desde que conflitos funcionais, tá bom? Então aqui a gente cria as normas básicas de comportamento, a gente define, deixa bem clara quais são essas normas de comportamento que vão nortear a seguinte fase, que seria a fase do desempenho, tá? Então aqui a quarta fase, a do desempenho, já é botar a mão na massa, já é o modus operandi da equipe, é quando a equipe está entregando, está executando as atividades com incremento dos níveis de produtividade. Porque, gente, as equipes tendem a ser mais produtivas do que os grupos.
porque um auxilia o outro. E várias cabeças pensando, muitas vezes, desenvolvem soluções mais arrojadas do que somente uma. E se o problema é complexo, é muito melhor que a gente tenha uma abordagem de equipe. Quando o problema é simples e rotineiro, se é cada um por si, Deus por todos, em grupos, tudo bem. Mas olha, em projetos complexos, multidisciplinares, em soluções que precisam ser arrojadas, o ideal é que a gente tenha equipe para aumentar a produtividade, o rendimento desse grupo de trabalho, tá? E aqui essa fase importante, ela vai se encerrar com o atingimento das metas. A fase do desempenho vai se encerrar com o atingimento das metas. Você teve o desempenho. O que é o desempenho, gente? É o esforço que você faz para atingir certos resultados. É todo o esforço despendido para atingir as metas que foram estabelecidas lá nos tais acordos, na normatização e tudo mais. Então, o que acontece aqui nessa fase? Se o grupo é temporário, não há que se falar em quinta fase, tá bom? Fica até a quarta fase, que é a fase do desempenho, que é até a entrega da meta ou do resultado. Porém, desculpa, se a equipe for permanente, fica até a fase do desempenho, tá? Porém, se a equipe for temporária, vai haver ainda a fase de desintegração, como eu havia dito, que é a quinta fase. Então, nem todos os autores chegarão ao nível da quinta fase, porque a quinta fase, como eu havia dito, só é para equipes que são temporárias. Então, aqui a equipe deixa de existir quando atingidos os objetivos para os quais ela foi criada. Então é isso, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor os estágios de desenvolvimento segundo Tuckman, ok? Até mais, a gente volta depois desse intervalinho que a gente vai dar. Abraço.